Bem-vindos, amigos, a mais uma nova edição do Degusta, uma pitada de conhecimento da Escola para Resultados. A escola continua promovendo debates, conversas, discussões com os especialistas da área de hotelaria e turismo para manter vocês sempre atualizados dos conteúdos mais relevantes do setor. Lembrando que esses conteúdos vão estar disponíveis nas nossas plataformas YouTube e Spotify. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não estaríamos aqui, né? Então, a equipe da R1, né, que sempre está nos ajudando nos nossos eventos, a Airbon Sistemas, a APP Sistemas, a Omnibis e ao nosso novo patrocinador, a Bebooking. E gostaria de agradecer também aos nossos grandes apoiadores, que é o FOB e a Resorts Brasil, que sempre estão divulgando os nossos cursos, nossos conteúdos dentro dos associados. Qual é o tema do podcast deste ano? Terminou o Carnaval, né, 2022, então, e aí 2022? Né, o objetivo é, vamos ter um bom ano? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas carências? Né, a questão de contratação, a questão de formação, quais são as tendências? Os resultados, né, Mader? Preocupação lá com o resultado final. Então, o que está acontecendo no mercado? E para isso, né, a escola, através do Degusta, convidou 4 pessoas altamente qualificadas para poder falar sobre esse tema. Né? A Lucila Quintino, sócia proprietária da Hotel Consulting, né? Que aí já trabalhou com praticamente todas as grandes redes hoteleiras, hotelaria independente na captação de profissionais e formação. Fernando Viriato, que conheço há bastante tempo, vice-presidente de Talento e Cultura da COR, né? Que tem uma grande responsabilidade como líder no mercado nesse momento. O Ricardo Mahler, que também está nesse setor há muito tempo, né, e como asset, acompanhando as performances dos hotéis, seja os que eles fazem asset diretamente, seja do mercado, e vai poder contribuir muito na perspectiva de gestão econômica. E o Vinícius Medeiros, né, editor-chefe da Hotelier News. E foi importante a participação dele, porque ele está ali entrevistando muita gente, tirando aí opiniões, conversando sobre tendências com muitos dos profissionais, CEOs, diretores, gerentes, hoteleiros. Eu acho que ele vai poder contribuir muito do que ele ouviu por aí, trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas antes da gente começar as nossas perguntas, eu queria que cada um fizesse uma pequena apresentação, né? Eu fiz aqui uma chamativa deles, mas queria que eles falassem um pouquinho sobre eles. Então, vou começar aqui com a Lucila. Por favor, Lucila. Bom, pessoal, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lucila, sou da Hotel Consult, eu tenho formação em hotelaria, já trabalhei também na operação de hotéis, área de RH, e há 21 anos eu atuo como consultora, tanto em seleção como em treinamento e consultoria operacional para o ramo hoteleiro. Fernando, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fernando Viriato. Eu estou na COR já há muitos anos, mas na hotelaria desde 2009, 13 anos fazendo esse ano, sempre cuidando de recursos humanos. Lá a gente chama de talento e cultura, né? Mas é recursos humanos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Fernando. Vini? Jeff, obrigado pelo convite, obrigado também por me colocar entre essas feras aqui, me chamar de especialista, fico feliz. Sou um mero jornalista, aprendo todo dia com vocês, obrigado pelo convite e vamos lá. Ricardo, por favor. Não, obrigado, Jefferson, pelo convite, parabéns pelo trabalho aí. A Lucila sabe o quanto que é difícil essa questão da formação de hoteleiros no Brasil, né? É certamente um espaço que precisa ser ocupado. Eu estou na hotelaria há 38 anos, completei agora em janeiro, sempre do lado do investidor, sempre trabalhei como consultor, e há 14 anos eu me juntei à JLL, que é uma empresa de consultoria imobiliária global, que mudou muito minha perspectiva do mundo hoteleiro, porque passei a enxergar o hotel como um negócio imobiliário, né? E, então muda um pouquinho a visão, que agregou bastante no conhecimento e como lidar com os investidores, né? É verdade, o hoteleiro ele pensa no negócio, né, na prestação de serviço, no resultado de OP, mas dificilmente pensa no valor patrimonial, né, e é uma coisa que a gente precisa
como hoteleiro entender, né? Não só a questão do resultado ali, né? Na estruturação do capital, né? Porque, como exato. ele falou, mais do que tudo, a hotelaria é um produto imobiliário, né? Acima de tudo. Né? Começando as nossas perguntas, então vamos lá, Vini. Você que está aí, né, ouvindo, né, de Ponadona, né, a profissionais internacionais, gerentes gerais, onde tem uma notícia, está o Telenews cobrindo. E aí, o que você ouviu nessa virada de 2021 para 2022 e tem ouvido agora sobre, né, as tendências, o que está acontecendo, né? O que você tem captado nesses bate-papos? Bem oportuna a sua pergunta, porque a gente está nesse momento ouvindo todos os porta-vozes das operadoras, alguns hotéis independentes maiores aqui no Brasil, mas dentre tudo isso, duas falas que eu vi recentemente me marcaram muito. Uma do Thomas, do Baer, acho que é assim que se fala, que ele falou o seguinte, que a hotelaria ela precisa buscar receitas além da hospedagem. Né? Não dá para ficar mais, depois de tudo que a gente passou, com esse modelo pautado apenas em hospedagem. Então, buscar esses room offices, fazer girar o A&B, talvez ali na cozinha fazer uma dark kitchen, buscar outras opções de geração de receita além da hospedagem. E outra que eu ouvi também do Eduardo Gestas, que é um grande líder aí do setor também, admiro muito as falas que ele faz, as colocações, disse que depois também, novamente, de tudo que a gente passou, a hotelaria não pode ser mais pautada pela ocupação em 2022, né? Chegou a hora de distribuir dividendos aos nossos investidores e é isso que vai lá no fim da linha, o que o setor vai ser cobrado esse ano. Legal, importante. Ricardo, antes de entrar na pergunta que eu coloquei aqui, que é interessantíssima no meu ponto de vista, principalmente na sua perspectiva, continuando o raciocínio aí do Vinícius, você acha importante dentro do hotel cada área ser tratada como uma unidade de negócios independente, gerando a sua própria receita? Só complementando o que o Vinícius falou, né, em cima das palavras do Thomas, né, de novo o imóvel, né? Então aquele imóvel ocioso, uma área que não está sendo ocupada é um imóvel, é um negócio que você não repõe, né, no outro dia, nunca mais. Então buscar outros usos, sem dúvida, é uma das dinâmicas da hotelaria que tem que ser explorada hoje em dia, porque senão se deixar lá uma sala vazia, fechada, é aquele capital que não retorna nunca mais. E Maria, só para colocar, teve que ter uma pandemia para o setor se alertar a isso. Exatamente. Mas não, eu acredito que tem que provocar essa concorrência dentro de um hotel de áreas, quem medir as performances. Claro que uma área de A&B é diferente de hospedagem, que é diferente de outras áreas, mas eu acho que é interessante criar esse comparativo de performances e tudo, mas sempre sem perder a perspectiva do todo, né? Sim. Tem que ter um objetivo, né? Se você tiver que sacrificar uma área para poder dar, no final é o resultado financeiro, como o Vinícius estava falando. Ou descaracterizar a operação hoteleira. Exatamente. Também, né? Eu acho que a gente esbarra muito nisso, né? Sem dúvida. O hóspede ele vai por uma razão, né? E ele não quer se sentir tão bombardeado comercialmente dentro da operação, né? Principalmente dependendo dos segmentos hoteleiros. Ele elege o que ele quer consumir, né? A dinâmica dos hotéis agora, da integração do lobby com toda a operação, onde virou restaurante, virou bar, virou área de trabalho e de reuniões. Isso é incrível, né? Foi uma mudança muito... E quem entra num hotel hoje, que chega, que ele entra, o restaurante está lá atrás de uma porta, não sei o que, morreu para ele. Ele não vai entrar naquele restaurante. Foi precursora nisso, né? Que você está falando, né? A Cor foi precursora nisso, né? É o conceito do lifestyle, muito disso. Estou falando do home office, né? Do hotel office, né? Principalmente o consumo do Airbnb, tudo num lobby, quer dizer, você entrar, você enxergar, você vê gente. Você está com aquele restaurante atrás de uma porta, lá atrás daquele, o cara não vai entrar lá nunca. Então mudou o layout dos hotéis, dos lobbies e tudo, porque as pessoas estão buscando essa integração, né? Eu sempre ouvi isso e confesso que eu tinha certa resistência. Quer dizer, você fala, não, o cliente busca uma experiência, não sei o quê, mas hoje em dia eu me convenci, efetivamente ele busca uma experiência, porque se ele buscasse só hospedagem,
ele ficava só em hotel econômico, o brasileiro especialmente, que é muito sensível a preço, ou ia para o short-term rental, porque se é só um quarto que ele busca, um chuveiro... Exato. Mas um dos grandes business cases da hotelaria mundial, sem dar nome às redes, é um hotel que entendeu esse negócio, uma rede internacional na época entendeu esse negócio e começou a colocar o bar, restaurante, como ícone principal na chegada do hóspede. E aquilo como referência regional. Tanto é que o Heavy Park, esta rede, ela é citada até hoje, que cresceu absurdamente por essa mudança no modelo de negócio, é uma marca extremamente conhecida. E isso passou a ser o desejo da maioria dos hotéis, né? E aqui no Brasil foi um dono de restaurante que fez a primeira operação dessa forma, né? Que resolveu fazer o hotel, o restaurante dele era na frente e o hotel dele de luxo, né? Na parte de trás. Pautado na gastronomia. E Jefferson, acho que o Ricardo menciona, ele não é único do setor hoteleiro. A gente está discutindo esse fenômeno no setor hoteleiro, mas ele vem de convergência de todo o real estate. O grande investidor de shopping, ele quer agora integrar. A solução só shopping não serve. Porque o que ele faz com a ociosidade nas pontas que o pessoal não usa muito? Na segunda-feira à tarde. Como é que ele gera o volume? Então, assim, espaço vazio para quem investe em real estate é um drama. Então, por isso que eu acho que tem uma convergência de utilizações, que a hotelaria, que a gente fala como um bom exemplo, mas a gente podia estar discutindo shopping center, com outros profissionais de shopping center, a gente podia estar conversando sobre integração com cidade, como é que a proposta de experiência do cliente com a cidade, como Dubai, Las Vegas, etc. e tal, como é que isso se confunde, né? Porque eu acho que é a tendência de maximização dos espaços, etc. e tal. Eu acho que os residenciais, que administra residencial, cada vez mais vai estar interessado em ter a prestação de serviço para estar combinado com outras coisas. Porque também, quando você traz uma marca para o residencial, você consegue vender e incorporar, quem é incorporador, por um valor maior no mercado. Acho que é como é que essa cadeia funciona. É a mesma coisa com escritórios, né? Essa tendência, você vai hoje, lá no escritório da JLL nosso aqui, em São Paulo, assim, eu diria que 35%, 40% da área do escritório é a área de integração. Sofás, café, o pessoal fica tudo sentado conversando. Verdade. Como fica o mercado de 2022 para a hotelaria? Mantemos otimismo? Assim, desculpe a risada, mas que realmente é uma pancada atrás da outra, né? Então, a gente tem esses 2 anos da pandemia. Brasil, 3 anos, 4 anos da pior crise econômica que nós tivemos na nossa história. Saímos ali no final de 2018, tivemos 2019 decente, 20 pandemia, 21 pandemia, 22 agora chega, né? Aí vem a Omicron, estragou o primeiro trimestre. Pelo menos no mercado de São Paulo, outros mercados mais de puro, que não tem turismo, mas puro business e eventos, principalmente, matou o trimestre. Então, você fala 2022 a partir de abril, né? Porque já um trimestre perdemos. E a guerra agora, né? A guerra, pode chamar isso de guerra, o que é isso? Que a gente não vai saber o impacto tão cedo. Vai ter um impacto muito grande na inflação, então, de repente, a taxa de ocupação até pode ser razoável, uma diária média e tal, mas as margens, o custo da inflação, combustíveis, a energia vai vir na esteira, a inflação como um todo. Então, assim, eu estou muito preocupado, para não dizer negativo, em relação a 2022 agora, porque perdemos um trimestre, né? Perdemos um quarto do ano, ainda não tivemos o impacto direto da guerra aqui, mas vamos ver como que vai ser. Então, assim, estragou o ano. Era um ano que ia ser talvez parecido com 2019, provavelmente parecido com 2019 e provavelmente não vai ser mais, principalmente na margem do resultado. Acho que a maioria dos orçamentos dos hotéis estavam muito baseados, né, esse ano 2022 com as perspectivas dos resultados de 2019. São Paulo, mercados puros de negócio campinho, esquece o Rio está vivendo um bom momento. Alguns resorts. O Nordeste, alguns resorts. Resort é o lazer, né? É um animal à parte. Né? Vamos falar de hotelaria urbana. É um animal à parte, mas também
Claro. A gente que acompanha de perto resorts também sofreu e tem sofrido Bastante. uma parte da receita. Bastante. Mas de a eventos. minha tecla que eu bato e fico batendo já há tantos anos é a diária média. Sim, sem dúvida. Exatamente. Se nós não resolvermos esse problema da diária média no Brasil, Ricardo, não vamos sair. a Nós gente- vamos ficar correndo Ricardo, atrás do com rabo aqui. o impacto que a guerra vai ter do combustível, que contamina tudo, Aham. se não tomar cuidado com a diária média, porque ela esconde, a inflação vai esconder muito. O cara Sem não vai dúvida. querer ajustar o valor nominal, mas ele não está vendo que ele está perdendo nos dúvida, custos sem que... dúvida. Exato. Cara, vai ser... E, infelizmente, principalmente os gerentes gerais, eles têm uma neurose com taxa de ocupação, né? Baixou de um certo nível, acende Já se todos os desespera. alertas, o cara desespera, tem que baixar. Chama todo mundo vem aqui, o cara- vem, vamos aí vem sentar, o cara vamos achar do- um plano de ação. Exato, vem o cara do Revenue Management, porque você está louco, imagine, o cliente não vai pagar, você entra no desespero e não consegue fazer a conta do impacto lá no embaixo, no GOP ou no EBITDA, não seja. Ele não consegue enxergar isso. Você fala, tudo bem, você vai baixar, você vai subir de 200 para 230, você vai perder 5 pontos percentuais, mas olha o impacto no EBITDA. Ah, não é. Não sei. Então, essa tecla, se a hotelaria brasileira não se juntar e puxar pelos líderes e acertar esse negócio de diária, os números aqui depois eu falo, os números são ridículos. São sem dúvida. A gente assim, não vou dizer que foi uma parceria formal, né? Mas a gente se alinhou com o FOB e começamos a produzir uma série de matérias já desde o final do ano passado sobre a importância de aumentar a diária média, porque a inflação já estava em 2 dígitos. Sim. Se o cara não aumenta, a Não, margem mas dele olha, se embora. Globalmente, a hotelaria toda sofreu com a pandemia, mas vem se recuperando, né? Já algumas regiões mais fortes que outras, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, cada um de um jeito, mas bem melhor que o Brasil. Mas em nenhum mercado houve queda da diária média. Nenhum mercado. E no Brasil, a diária média caiu. Já vinha de uma fase horrível, perdendo para a inflação desde 2014, 15. Aí vem a pandemia, a hotelaria brasileira vai lá e joga a diária mais para baixo. Eu tenho o número do FOB, falando aqui do FOB, a diária média de 2020, gente. O pico da pandemia, a loucura da pandemia, que o mundo parou por meses, diária média de 219. 2021, a diária média do Brasil, 216. Vai explicar. Sem acho contar a que é inflação. medo, né? Acho que medo responde No isso, resto né, do gente? mundo cresceu. Aqui cai. Cai. 216 é diária média de 2012, 11. Bota a inflação de 10 anos aí. Ricardo, Você não acha que os orçamentos já, de algum grau, já estavam, acho que o Jeff pode falar isso bem também, em algum grau já estava prevendo essa inflação mais alta, né? Sim. Só Agora, que todos os orçamentos que a gente faz o asset manager, que já estamos mencionando, em 35 hotéis. Fora que a gente dá consultorias esporádicas, né? Não teve um orçamento que veio otimista nesse sentido. Veio assim, diária média a mesma coisa, mas jogar tudo que perspectiva de inflação nos números. Então, vai crescer 10 isso, vai crescer 15 e a diária 2%, 1%. O medo vem de cima também. Bom ter esse olhar. Mas eu vou criticar um pouco a área que eu trabalho, né? Minha carreira sempre foi na área de vendas, marketing e distribuição, mas eu acho que agora como também operador hoteleiro e olhando o universo como um todo, né? Olhando a selva e não só a árvore, eu vejo o quanto a gente é medroso, né? Quando um cliente, um negociador chega na sua frente. Outro dia uma gerente de vendas chegou para mim, mas tem uma grande conta aqui com uma produção de 1000 noites, mas ele quer uma diária de R$160. Eu falei, quanto você vende a sua tarifa pública do seu hotel? R$300. Eu falei, você quer vender a 160? Para um cliente corporativo? Me desculpa, não vale a pena. Eu tenho uma cidade, um hotel que eu faço numa cidade dependente do mercado de óleo e gás, que com a pandemia foi super beneficiado, porque as offshores tiveram que fazer quarentena. O cara que dormia 1 noite, 2 noites, teve que passar a dormir 8 noites num hotel. Então, a taxa de ocupação dessa cidade subiu. Todo o mercado está nadando nessa mesma onda. E a diária média desse mercado está R$230. Absurdo, né? É absurdo. R$230, gente.
E por que isso é importante, gente? E, Porque olha, não desculpe, só para dizer, com operadoras grandes nesse mercado. Né? E por que isso é importante? Não é só o comentário dos gestos em relação ao investidor. Ao investidor, sim, porque se ele não tem o retorno, os investidores querem fazer renovação, ele quer investir em produto novo, ele quer poder ampliar, né? Ele sabe do potencial do mercado, só que ele tem que ter por onde, né? E da mesma forma, todos que estão na cadeia. Se eu quero um fornecedor de lavanderia que tem uma tecnologia nova, se eu quero um fornecedor de AIB com uma tecnologia nova, tem que normalizar as margens de todo mundo que está trabalhando no setor. Porque senão o Brasil ele merece um parque hoteleiro que tenha capacidade de se renovar, que tenha capacidade de atrair profissionais novos, né? Que tenha capacidade de gerar volume de negócios e efeitos na cadeia produtiva, seja para os taxistas que trabalham aqui em frente desse hotel ou qualquer outro lugar. Ou seja, a gente tem um mérito de poder, de ter a capacidade de fazer de mais longe. Mas se não tiver capturando o setor as margens que precisa e que todos se beneficiam, não vai andar. E a gente vai ficar defasado no parque hoteleiro, vai ficar defasado no tipo de experiência que a gente pode oferecer para o cliente, vai ficar defasado na atração. Eu não estou falando só produto, inovação, você não vai conseguir investir em ESG ou em outras questões, não vai conseguir trocar a energia do hotel, né, por energia renovável, enfim. Eu acho que esse é um ponto crítico, que ele tem uma ponta do iceberg na relação, digamos, talvez a gente está mais no mercado de operadora versus investidor, mas ele afeta muitas outras coisas. E acho que ele tem que ser normalizado, né? E é infeliz nessa história, porque quem faz o preço lá, que é o gerente geral na ponta, ele não vê que... E depois, como é que ele vai querer que o fornecedor seja tudo aquilo que ele quer? Como é que ele vai querer o investidor feliz? Como é que ele vai querer... E às vezes não adianta, porque ele está te sacando do cliente ou da motivação da equipe. Isso não vai... É entrópico, é uma coisa sem fim, se você não tomar cuidado. Então, a única saída, eu acho que são as saídas em relação à recuperação do setor, também nas suas margens, enfim, é fundamental. Você comentou esse tema da ESG, né? Tá rolando aí um estresse aí no mercado, porque as redes hoteleiras agora estão aderindo cada vez mais a esse programa e tudo, e estão querendo trazer inovações para os hotéis que requer investimento. Natural. Tem um certo investimento, vai ter que trocar isso por aquilo, isso vai ser plástico, não vai ser mais não sei o quê, blá, blá, blá. Então, uma série de investimentos que na ponta o operador está sentindo isso. Não é só para aparecer bonito lá na lista da Bolsa de Valores, mas o consumidor está pedindo, as empresas. Sim, cada vez mais. Né? A gente está vendo essa reação da guerra aí, que o que está pegando é as empresas pelo lado do ESG, né? Não é só o boicote econômico, não sei o quê. O cara falou assim, olha, eu com responsabilidade social não posso pactuar com isso, eu estou saindo do país. Isso é ESG na veia. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Né? Exatamente. Ninguém esperava. Nem o russo, né? Nem o Putin esperava que isso acontecesse. Nem o Biden esperava. Também acho. Né? Então, as empresas, tudo dentro dessa linha ESG. Agora, tudo isso para se adaptar requer investimentos. Os hotéis não ganham dinheiro há 10 anos. E, de novo, o negócio da diária. Então, o mercado está pedindo, o hóspede te pede, a empresa vem, a Petrobras vem e fala, não, que não pode, meu hotel, que meu funcionário trabalha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas eu pago R$200. O mercado com 80% de ocupação, mas eu só posso pagar R$200. Então, mas a gente está mais falando do mercado corporativo, né? Porque se você olha mais para o lazer, eu vejo um mercado um pouco mais ousado nessa questão. Por exemplo, no meio da pandemia, a gente teve alguns clientes que, ao invés de fecharem suas portas, investiram. Sim. Mas prevendo mas fizeram uma conversão do negócio, né? Porque encontraram uma ausência de eventos, principalmente os resorts, e falaram assim, começou a pingar lazer no meio de semana. Começou as pessoas a procurarem o final de semana também. Aí a ocupação cresceu, os resorts foram ousados, aumentaram significativamente o preço. Verdade. Isso foi
uma sacada dos resorts. Que ninguém esperava, né? Mas eu vou provocar uma coisa aqui, porque tem o Fernando Viriato de uma grande rede, mas eu, como tenho as duas visões, né, trabalhar com rede e ter hotéis independentes, e olhando e conversando, às vezes aquele hoteleiro independente que tem um resort, tem 2 resorts, tem ali, ele tem tomado de decisões estratégicas rápidas, eficientes e voltadas ao negócio, que ele resolve o problema dele muito Principalmente mais se rápido. for um único investidor, né? Então é engraçado isso, porque você vê que realmente os resorts poderiam ter reclamado muito, viram uma oportunidade, exploraram, e muitos resorts conseguiram faturar com um mix de lazer só, Nunca faturaram. mais do que faturavam com os 2 mix, né, que é eventos e lazer. Mas eu acho que a análise é muito mais ampla, mas tudo bem, deixa eu terminar. O que eu ia colocar que tem um pouco a ver com o que a gente falou brevemente no começo, com a estruturação de capital do mercado. Sim. Sim, com certeza são variáveis. Você que lida com os asset managers sabe bem como é que é. O mercado de resorts, coitado, sofreu durante Muito tempo. muitos anos. Por quê? Porque o mercado que consome mais e tal estava indo para fora, vai para fora, né? E eles surfaram agora nessa onda de, as pessoas não estarem indo para fora, 2, o câmbio, né, matando. Eu fui a trabalho em novembro nos Estados Unidos, eu quase morri do coração. Pagando cartão de crédito depois de ir para fazer a conta. Chamava um Uber, dava $45, falava, não, quanto? R$200 para ir até dar 10 ruas, né? E, então, eu acho que voltando aí uma normalidade, os resorts voltam a sofrer bastante, mas eu concordo com você, eles foram ousados, investiram, buscaram, se mexeram um pouco, mas sofreram anos, viu? Por muito tempo. Anos, né? Então, assim, esses 2 aninhos, coitados, não vai Mas resolver eles o problema. aproveitaram, hein? Mas, muito bem, fizeram bem, porque o mercado está aí, né? Nós somos, sei lá, 200 e tantos milhões de pessoas aqui. E o brasileiro descobriu que viajar dentro do Brasil é uma delícia, mas logo ele descobre. Mas as fronteiras abertas, o mundo muda, o mix muda de novo, não tenha dúvida. Eu acho que o tema não é que não foi previsível, foi previsível, gente. Teve fechamento de rotas internacionais. O Brasil é um grande outbound para qualquer destino. Né? E quando você teve fechamento de rotas internacionais e as companhias aéreas aproveitaram o segundo semestre de retomada para recompor suas margens com menos rotas, mas um preço altíssimo, é evidente que ia gerar um fluxo nacional maior. Claro. Regional, nacional. O brasileiro não podia ir para a Argentina, que é um destino eu diria assim, até quem não tinha hotel vocacionado para lazer quis ciscar. Sim, alguma coisa, a história do oferta. staycation, né? Aqui os hotéis Exatamente, aqui em São você Paulo, faz alguma oferta e combinando outras coisas. Porque não é só fazer oferta. O cliente vai, mas o cliente estava com medo, as primeiras viagens ele fez de carro para a hotelaria próxima à cidade, depois ele começou a pegar um avião em voo interno no Brasil, então você começou a ver que você poderia gerar consumo também você nunca fez evento no hotel, comece a fazer, porque não deixa ele jantar fora, ele já vai ter medo de jantar fora, põe alguma coisa dentro do hotel e leva a cidade para dentro do hotel. O que ele vê na cidade leva para dentro do hotel, para capturar a margem e melhorar as margens ali. Então, assim, evidente que quem já tinha uma oferta de lazer está mais vocacionado para isso, muito mais se teve a pressão de perder os eventos. Se ele tinha um resort que dependia muito de eventos, pressão maior ainda. Então, não é redescobrir necessariamente, porque eu não sei se esses clientes ficam na hora que normalizar preços e tarifas internacionais, ou cotação de câmbio e tarifas internacionais. Na verdade, dentro do meu aprendizado, que foram 2 empresas que eu trabalhei com resorts distintos, o que muda é a frequência. Sim. Você tem aquele cliente de alto poder aquisitivo que também vai para o resort nacional. Sim. Então, num período como esse, quando o câmbio tem uma oscilação muito grande ou crise econômica, ele fica mais vezes no Brasil, viajando por esses resorts que ele tem preferência. Quando o cenário muda, ele tem mais frequência no mercado internacional. Então, o resort sempre teve, né, principalmente os resorts premiums, né, no Brasil, que existem alguns, eles tiveram esse cliente lá cativo, né, seja Clube Médico, Mandatuba, né, Bourbon, Tauá, mas ele aumenta ou diminui essa frequência
de acordo com essa oscilação E eu de crise diria- econômica e cambial. Sim. E eu diria, Jefferson, não são só isso, são 3 elementos. Primeiro, a crise cambial, mas a desvalorização cambial, que em 2020 foi o grande salto. Sim. Né? Ano passado perdeu para a inflação, praticamente ficou empatado, mas 2020 foi o grande salto. Segundo ponto, a diminuição de rotas com aumento e recomposição, o esforço das aéreas de recompor as suas margens fez o preço aumentar muito, isso ainda vai se normalizar um pouco mais, evidente limitado pela queda do câmbio ou não, ou onde o câmbio para, que o câmbio vai voltar a desvalorizar, agora está parecendo que tá bom, mas vai durar pouco isso. E terceiro, toda a questão da pandemia que você está esquecendo. Eu tinha gente que falava, cara, eu preciso de 25 documentos para onde eu vou. E eu tenho coisas que, se eu for para Dubai, se eu for para outra cidade próxima, eu tenho que fazer outros exames. Sim. Porque são os Emirados, cada um faz de um jeito. Então, assim, teve muita dificuldade, medo, tá? Sim, de contágio, de ficar doente lá fora, e dificuldades também em relação às restrições. Medo de ficar lá e ficar doente e não poder voltar, ter que gastar uma fortuna em mais 10 dias do hotel, etc. e tal. Então, normalizando pandemia, a situação de câmbio melhorando um pouco, que eu não sei se tem previsibilidade para isso, infelizmente, mas principalmente as tarifas por conta da recomposição de margem das aéreas, eu acho que melhora. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A área aí de recursos humanos ou talento, gestão de pessoas. Então, primeiro para as mulheres, né, Lu? Eu vi que nesse primeiro trimestre, final do ano passado, o que mais se teve é anúncio de vagas, né? Vaga para tudo que é lado, todas as funções e atividades, né? Sim, Acho que não sei sim. como a Lucila sobreviveu para conseguir também achar não sei. gente. Mas a pergunta que eu queria falar para vocês dois que estão nessa área, né? Tanto Lucila e Fernando Viriato. O que as empresas hoje, o Fernando como a Core e a Lucila como inúmeras empresas que ela presta serviço, estão procurando de qualificação ou skill nos profissionais, né? O que é mais importante? Técnico comportamental, software, hardware, como o pessoal gosta de dizer, né? E dentro dessas competências, que áreas vocês estão tendo mais dificuldade de buscar profissionais? Tá. Deixa a Posso ir? Lucila começar. Então tá bom. Bom, o mercado hoje em dia, assim, sem sombra de dúvidas, ele busca as mulheres maravilhas e os super-homens, né? Isso que você falou de muitas contratações desde dezembro, em 21 anos eu nunca trabalhei tanto. E desde janeiro, eu voltei do ano novo, é como se eu não tivesse tido férias, porque foram todos os finais de semana, até agora. Esse último foi que deu um certo fôlego, porque é tendencial de mercado mesmo dar uma queda. Mas foram realmente, e principalmente o lazer, por isso que eu fiz questão de falar aqui, né? Os nossos clientes com caráter mais corporativo, mais de business, eles são muito poucos hoje em dia. Então, os de lazer realmente demandaram muito da gente. A ocupação não voltou ainda. Eu sei, graças a Deus vai voltar e a gente, né, equilibra um pouco, mas foram muitas posições. E aí quando você me pergunta o que o mercado busca, né? Claro que as competências técnicas são super importantes. Você não vai contratar um gerente de alimentos e bebidas que não conheça a parte de custos, que não tenha a parte de gestão do back, isso nunca você pode fazer. Mas querendo ou não sei se o Fernando concorda comigo, os soft skills, ou seja, as competências comportamentais, elas valem muito. E para todas as posições, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo, a gente está fazendo uma vaga de gerente geral, eu não vou mencionar esse cliente, desde outubro, tá? Nunca na nossa história a gente teve uma vaga tanto tempo em aberto. Mas qual o perfil do hotel? Então, eu vou chegar lá. É um perfil, esse é um corporativo, tá? Que é a raridade aqui do nosso portfólio nesse momento. Mas eu aprendi muito com esse cliente, e até para mim é um case aqui agora falando, porque eu achando que eu estava abafando, né? Então eu mostrei lá o primeiro grupo de candidatos, 3, 4 pessoas, fui cortada pela raiz, não tenho perfil, e ao longo do tempo eu fui entendendo exatamente o que esse cliente está buscando, e que é uma tendência muito forte no mercado, que é o além. Né? Então, quer dizer, além de você conhecer alimentos, bebidas, recepção, você conhecer da controladoria e o DP e entender, enfim, a visão macro. IM, vendas, distribuição. Não, assim, é impressionante. Assim, se eu tivesse que falar algumas palavras-chave até de dicas, né, para quem está procurando
se tornar um melhor gerente geral, é a questão, sim, assim, principalmente pós-pandemia, eu acho que as redes, as empresas hoteleiras descobriram que elas podem mais, né? E mais com menos. Se fez muita coisa com menos gente. Então, hoje a exigência está muito maior para todos os perfis. E na questão do gerente geral, não basta você ser aquele gerente bonitinho que sabe gerir um hotel. Você está ligado nas vendas online, na distribuição? Isso sim você tem o poder do negócio de fato? Você tem as vendas no seu sangue? Você sabe quem são os seus key accounts e vai lá e visitar e tenta fidelizar de alguma forma? E um pouco do que a gente falou aqui, dos espaços ociosos do hotel, ou até sem ser ociosos, mas o que você faz fora da caixa? Que criatividade você está tendo, criando novos negócios dentro deste mesmo? E essa foi a grande dificuldade, de achar esse gerente geral que tem essa visão e, obviamente, está dentro dos pré-requisitos de salário, de cidade, etc. Esses foram outros pontos, mas eu aprendi muito com essa posição e falei essa semana para minha cliente, a gente fechou essa semana a posição. Depois de muito tempo buscando, que não era aquela pessoa quadradinha, não era. E eu vejo as redes hoteleiras tentando trazer gente de fora também. Então, hoje em dia, não é tão necessário você vir da hotelaria, basta você ter as competências comportamentais e, obviamente, o conhecimento da gestão de um negócio. E aí, a parte técnica da hotelaria, dos departamentos, se ensina. Se ensina. Como teve no momento passado ali, pelo menos há uns 5, 6 anos, o movimento dos shoppings, né? Buscar os gerentes gerais, hospitais, né? Facility management de escritórios, tem muito gerente geral de hotel hoje. Para essa profissão, eu acho que é uma coisa interessante. Eu vejo que nós temos aí, nosso setor ficou muito quadrado em todos os sentidos, né? Muito tempo, né? Sem quebrar, explodir os paradigmas convencionais da hotelaria brasileira. E acho que trazer gente de fora, assim, enquadrando a relação, né, do investimento econômico, que às vezes esse é um dificultador que a gente tem dentro do nosso setor, eu acho que vai ser produtivo esse mix. Né? O que você acha, Viriato, agora, dividindo? Você do outro lado, na né, realidade, também. eu poderia estratificar por níveis, né? Porque eu acho que o que houve no mercado brasileiro? Primeiro, houve uma redução da mão de obra empregada no setor, forte. Ano passado, o que acontece? Isso aconteceu em vários mercados. A retomada, na maioria dos países, o setor de serviços é a maior parte da economia. A retomada do setor de serviços foi conjunta. E aconteceu um auê de falta de mão de obra em todos os níveis. Mundial. Mundial. E eu diria que não é um problema da grande renúncia, porque eu agora quero trabalhar de casa, etc. e tal, nada disso. A grande renúncia no setor hoteleiro do Brasil, especialmente, talvez tenha vindo de... Sabe aquela chefia que era boa pra caramba, tem 20 anos de hotelaria, e que não deu para segurar porque ela era mais cara dentro do hotel e você teve que desligar? Ele descobriu que ele pode fazer outra coisa, que não precisa mais trabalhar todo final de semana. Sim. Então você não consegue trazer ela de volta, né? Então você levou talvez alguns anos formando, teve que abrir mão daquela pessoa, né? Isso força uma renovação de trazer também gente nova para o setor. Tem um lado que pode ser positivo disso, porque vai trazer eles novos, mas isso trouxe uma dificuldade. Por que o setor de serviços retomou conjuntamente? No Brasil, tem a taxa friccional que a gente chama de pleno emprego no Brasil, não é 3%, como se fala na economia clássica, que 3% é pleno emprego. No Brasil, é entre 5% e 6,5% já é pleno emprego, porque você tem uma desconformidade de distribuição de mão de obra, porque é o país continental. O cara de Manaus não vai pegar o anúncio de emprego de Porto Alegre para lá. Então, isso já é normal no Brasil. A gente está longe disso, mas ao mesmo tempo as empresas estão tendo dificuldades não só no setor da hotelaria. Paradoxalmente, né? Paradoxalmente. Ao mesmo tempo, você tem 11, 12, 13 milhões de desempregados. Olha que paradoxo. Né? Então, assim, as pessoas, acho que elas estão escolhendo mais, né? Também o que elas querem para elas, né? As pessoas que trabalham no mundo dos escritórios, das sedes hoteleiras, etc., ou do back dos hotéis e tal, o cara começou a valorizar muito o tempo de deslocamento, ele não tinha noção do que significava o tempo de deslocamento na vida dele, né? Então, acho que, por um lado, o mundo do trabalho e as pessoas mudam um pouco, né? Por outro lado, isso trouxe uma dificuldade que a gente começou uma retomada em vários países daqui da região e outros países também, e com uma dificuldade de contratar, inclusive operacional, né? Da linha de frente, etc. e tal.
Então, eu acho que o que a gente precisa, né, porque tem várias estratégias e táticas que você pode ter, feira de emprego, pode fazer milhares de coisas, mas para os operacionais, especialmente no pessoal de linha de frente, mas o que eu acho que é importante é o que precisa. Primeiro, precisa de gente que queira, tem que saber gostar e querer trabalhar em equipe, tem que ter vocação de serviço em todos os níveis, isso vale para todo mundo, tá? Quer dizer, alguém que tenha a sua motivação gerada pela satisfação que ele tem em prestar serviço do cliente. Então, assim, isso é super importante. Por sorte, o brasileiro tem bastante disso. É uma mão de obra que é mais difícil, talvez, em outros países do que aqui. Na América do Sul, isso é relativamente bem positivo. E eu diria também que a gente sempre contratou 8 a 10% de pessoas que a gente teve que abrir o PIS. Significa que a pessoa não tinha experiência de emprego formal antes. Sim. Hoje, a gente pode fazer até mais do que isso, porque na linha de frente não requer tanta qualificação, mas a gente sente falta também de qualificação. É evidente que se você vai para um hotel um pouco mais especializado, um resort, um hotel upscale ou luxo, vai fazer falta. Responsável de A&B sempre foi um pouco de drama nos últimos 6, 7 anos, né? Algumas funções assim, um pouco mais complicadas. E eu acho que o que os hoteleiros não conseguiram se lidar desde o início da recuperação, depende do estado, mas vamos pegar aí julho, agosto, setembro, o que quebrou as pernas dos hoteleiros normalmente? Eu recrutava uma camareira, eu demorava o tempo médio de recrutamento, eu conseguia repor em 7, 8 dias, e 50% delas eram resolvidas por indicações das outras. Sim. Cara, acabou isso. Não existe mais. Tem que ter no Centro de Emprego ao Trabalhador, tem que publicar a vaga no Sistema Nacional de Emprego, ele fica revoltado, ele não consegue lidar com isso e fala que o mundo veio abaixo. O mundo não veio abaixo. O tempo médio de recrutamento aumentou 30%. Ponto. Tá? Adoro o jargão de setores, né? Abrir o piso, nunca tinha visto. Eu também não. Essa eu não conhecia. Mas é porque é a prova do emprego formal. Estatísticas da porta. Abrir o piso, ótimo. Eu acho assim que o que o setor precisa, eu acho que tem um desafio para o setor. Tem uma grande questão que se eu fosse uma empresa de investimentos, não é só em real estate, qualquer coisa. Onde é que eu vou pôr meu dinheiro? Eu ia perguntar, o que vocês aprenderam com a crise? Eu ia chegar para os assets e perguntar, o que você aprendeu para a crise que está sendo feito melhor do que fazia antes? Você não pode sair da crise igual. Essa é a grande questão. Isso para todo mundo que trabalha na cadeia produtiva de todo o setor. Do motorista de táxi que está aqui em frente, ao cara que fornece trigo ou pão para o hotel, ao operador hoteleira, ao asset, etc. Eu acho que eu vim de banco, tá? Minha carreira toda antes de hotelaria foi banco. E eu acho que o setor hoteleiro ele é bom, por um lado, dessa pressão, porque ele tem que se reinventar. Eu acho que é um setor que é um pouco mais lento do que outros setores em velocidade, tá? De adaptação. E eu acho que esse tem sido um pouco mais positivo para se adaptar. Você citou, por exemplo, quando você tem uma estrutura pequena de proprietário, é muito rápido, né? Sim, sem dúvida. Porque o cara não tem caixa, o cara está pensando o que ele vai comer hoje à noite, o que ele vai servir. Então ele toma decisões mais rápidas e às vezes ele erra, mas também muitas vezes acerta. Essa agilidade, o que a gente precisa dessa agilidade, a gente precisa de empreendedorismo, né? Os problemas não são os mesmos, não adianta você dar resposta antiga para problema que é diferente. Né? Então as pessoas têm que construir novas respostas. E aí, para a construção de novas respostas, essa questão de trabalho em equipe não é trabalho em equipe porque a equipe que está na recepção agora, que vai ser rendida às 6, tem que deixar as coisas arrumadas. Não, eu trabalho em equipe para superar um desafio, para dizer como é que eu vou fazer mais com menos, né? Porque a equação tem que ser resolvida pelo sentido de mudar e fazer diferente e não por aumento só da intensidade do trabalho. Se for só pela intensidade do trabalho dentro da mesma jornada,
o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de retenção, a vida vai ficar mais dura, você vai ter mais dificuldade de retenção. Se você tem que fazer mais produtividade, não é só aumento da intensidade com os mesmos processos. A hotelaria tem que aprender isso, que produtividade é fazer diferente. Né? E como é que é a legislação brasileira, né, dentro dessa... Tivemos algumas mudanças recentemente aí, mas essa flexibilização aí, essa... Se deu na hoje, prática. não, Hoje você consegue... Vou dar um exemplo. Nós profissionais de RH, né? Bom, todo empresário brasileiro sempre falou, da terceirização, não pode terceirizar, que absurdo, não sei o quê. Final do governo Temer, é aprovada a terceirização de atividade fim. E aí? Não, mas terceirizar, mas como é que eu vou fazer? Não no setor hoteleiro só, não. Em muitos setores. Então, tem um risco legal aí, não vou me arriscar e tal. Não, tem... o risco legal não existe na terceirização de atividade, enfim. Não, eu sei que não. Veio mais... Existe o receio. Não, existem empresariado. medos. Né? Eu diria que os mais característicos do setor hoteleiro é o gerente dizer, poxa, já é difícil eu colocar uma camareira, treinar ela para pôr no apartamento, como é que eu vou pôr uma terceira fazendo isso? Então, no hotelaria foi isso. Tem várias desculpas se você for de setor em setor. Mas o problema é o seguinte, perfeito, não tem fornecedor, desenvolva. Né? Então, assim, eu acho que tem... e também não adianta você terceirizar só para desqualificar e pagar menos e ter menos valor. Sim. O valor, porque ele tem que ser sustentável. Não adianta eu pôr uma pessoa para prestar um serviço pior, Sim. cair minha satisfação em 10%, mas aumentar minha margem em 30%. Não vai ser sustentável no longo prazo. Né? Não vai ser sustentável no longo prazo, não para em pé. Você pode conseguir, aí você recompõe a margem porque você perdeu muito. Pode funcionar nos 6 primeiros meses, 12 meses, mas existe uma congruência, lei de congruência de experiência. A experiência do cliente, ela tem que ser tão boa quanto a do colaborador. Se a experiência do cliente é uma droga, não tem como a do colaborador ser muito boa durante muito tempo. Claro. E da mesma forma, o inverso. Negativo. Da mesma forma, o inverso. Então, assim, para ser sustentável, tem que ser bom para os principais stakeholders. Né? A minha pergunta Isso é super complicado de fazer, gente. Parece que assim, a gente fala coisas, tudo fácil. Não, é super complicado de fazer. E a gente precisa de gente que tenha a capacidade de empreender, né? Que tenha capacidade de inovar suficientemente para trazer isso para o dia a dia da hotelaria. Fato. A minha pergunta só da legislação é da questão do multitask, né? A gente estava falando aqui da lobby integrada, que o cara... Tem algumas barreiras, mas... Eu fui contratado para ser recepcionista, eu não vou servir um hambúrguer na mesa. Posso te responder da seguinte forma. A gente tem muito mais barreira na legislação, por exemplo, dos Estados Unidos e alguns estados, como a Califórnia e Nova York, né? Que você sabe, quem trabalha em serviço, você vê uma coisa, é óbvio que tem que ser feito. Não faz porque não está no meu job description. Vou chamar outro departamento para fazer. Cara, mas não caiu um negócio no chão, não está sujo? Califórnia... Não sabe dizer. Califórnia então, assim, e Illinois é o México é muito difícil a questão do multitask. Eu acho que no Brasil sim tem limitações, alguns aspectos legais, mas acho que o multitask é uma questão hoje fundamental na questão entre os departamentos. E precisa trabalhar essa cultura. Eu lembro quando eu trabalhei na Accor, né, que veio a Mark Busy, que tinha esse conceito já de algumas atividades, mudava a nomenclatura, né, do profissional, então ele estava na recepção, fazia um bar, quer dizer, uma questão de adaptação. O início, eu lembro bem que as pessoas, quem via de fora como cliente, criticava o funcionário. Não, eu não vou trabalhar ali porque... eu vou trabalhar mais, e de repente, depois de um certo momento, a coisa entrou numa fluidez e foi. O multitask, já foi o Ricardo que levantou esse ponto, é um dos caminhos de solução. Sim. Não é o único, mas é um dos caminhos de solução, e isso tem que ser realmente aumentado e ampliado. Porque o tradicional, a hotelaria está muito acostumada com o tradicional. Sim. É recepção. É sempre assim. Eu queria colocar um negócio para vocês, até... eu, vendo de fora, né, eu acho o setor muito verticalizado. Né? Você vê ali entre
o CEO de uma operadora e o cara que está lá na linha de frente, você tem trocentos níveis hierárquicos. Eu acho que isso inibe um pouco isso justamente que você está falando. O cara se tornar um empreendedor corporativo e etc. e tal. Eu acho que isso é uma barreira muito grande no setor. E eu não vejo uma solução de curto prazo. Essa questão é global. Ela é especialmente característica quando você pega as estruturas de hotel luxo. Sem dúvida. Tá? Seria inúmeros níveis, 6, 7, 8, 9 níveis. Será que precisa de tudo isso hoje em dia? Sem né? dúvida. É evidente, você pode ter uma marca super, as 3 principais de alto luxo no mundo. Ele está vendo outra coisa, ele não está vendo tão preocupado com isso, porque a margem dele é monstruosa, sim. Enfim. Agora, tirando isso, para você fazer e ter vitalidade, um segmento que não se desenvolve tão fácil na América do Sul, como é o segmento upscale, não diria nem luxo, mas o luxury aspirational, né? Aspiração, né? Você precisa de muito mais multifuncionalidade do que você tem hoje. E precisa eliminar e juntar. Mas eu acho que os CEOs das grandes empresas percebem isso. Percebe. Você vê o perfil, você pega um Sebastian Bazin, o Chris Nazeta da Hilton, o Arne Sorensen. Essa frase, na verdade, Mário. Mas esse pessoal, eles percebem isso, eles tentam entrar lá no nível do... Essa frase não é minha que eu falei, essa frase é do Bazin. O Bazin. Ele fala assim, entre às eu vezes, e o... ele tá jogando bola com os caras na praia, e quando ele vem aqui no Brasil, ele vai lá jogar, bater uma bolinha na praia, né? Tá certo, mas tem que ser isso mesmo, tem que estar junto. Porque você vê isso em grandes corporações e em todos os setores. Você tem um nível hierárquico grande e como você vê a agilidade que essas startups têm para tomada de decisão, nessas grandes corporações você não é difícil. Agora, Vinícius, deixa eu te falar. Você que trabalhou em banco, então... Isso tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: se já na hotelaria existia aquela situação que eu não posso te contratar para uma função e te dar um manual, olha, aqui estão os 1.437 coisas que vão acontecer, situações possíveis e impossíveis na sua carreira. Isso não existe. Então, já é uma situação onde você está 7 dias, 24 horas, e você... as pessoas têm que ter um mínimo de autonomia para resolver. Isso. Não vai ter o gerente atrás sempre passando. No multitask é mais ainda. Exato. Então, assim, o lado bonito, digamos, disso é que isso permite as pessoas terem mais autonomia. O lado desafiador para as empresas é contratar as pessoas certas. Só não pode deixar eles controlar diariamente. Esse que é o... Bom, gente, eu acho que passa da organização dar essa autonomia. Às vezes o cara fica inibido. Sim. Entendeu? Ele não sente essa liberdade por parte da liderança. Eu te digo o seguinte: nas organizações, minimamente, que tem uma cultura organizacional, tem alguma solidez, nos grandes players, em qualquer indústria, poderia estar falando da Gol, o cara de operação do aeroporto de Manaus, que recebe um cliente que viajou 4 horas do interior, chegou atrasado, perdeu um voo e não sabe o que vai fazer da vida. Se esse cara não tiver autonomia de resolver, você tem que dar autonomia. Eu diria o seguinte: vai acontecer bobagem? Vai acontecer bobagem. Mas se você tem cultura organizacional, se você é uma empresa minimamente sólida, se você tem critérios de contratação, formação, etc., 80% das soluções vão ser corretas. Exatamente isso. E permite o erro. Permite o erro, aceita. Mas isso é muito cultural que vocês estão falando, né? Você pega algumas redes americanas que dão mais empowerment para poder para as equipes. Tudo bem o errar, contanto que você tente e o cliente perceba isso, né? Tem algumas iniciativas um pouco mais tímidas que as pessoas não conhecem muito, tentando trabalhar por cluster. Não sei se vocês já viram dessa forma. Que aí você atende o cliente do momento que ele chega no hotel ao check-out. São 2, 3 pessoas que atendem essa pessoa para absolutamente tudo. Então, o cara carregou tua mala, é o cara que vai pegar o teu pedido no restaurante, etc. Né? Mas é cultural, vem de cima para baixo e o CEO, ele acredita nisso, viu nos melhores hotéis do mundo e está tentando implantar isso aqui. E nessas, tem algumas... Essa abordagem por cluster, você não trabalha colaborador por apartamento como o ratio, você trabalha colaborador por cliente. Sim. É totalmente diferente. Interessante. Gente, conversa tá fantástica, mas é um podcast, né? O nosso treinamento, infelizmente. Queria fazer um fechamento aqui, né? E pegar as palavras do Viriato, né? Nós precisamos ter saído do Covid
Com alguma lição. Com alguma lição. Exatamente. E aí eu queria perguntar para cada um de vocês, que lição vocês trouxeram desse Covid e que de repente são dicas importantes para os hoteleiros ou os profissionais que estão nos ouvindo possam levar para dentro, refletir e aplicar. Quem quer começar? A minha lição ideal, que eu venho falando já há um bom tempo, é que aprendam que pode se controlar custo. Eu acho que o trabalho que foi feito, principalmente em 2020, que prolongou para 2021, das redes hoteleiras principalmente, de buscar a redução de custos, renegociar contratos, dividir tarefas, tentar reduzir o máximo o número de pessoas e tal, que isso fique. Perpetue, Que não na hora que a diária começar a subir ou a ocupação melhorar, falar assim, agora eu já posso voltar como era antes. Não pode voltar como era antes, porque antes a margem era muito ruim. Nós temos que preservar margens, senão não vai ter investimento em hotel, não vai ter mais emprego. Então, hoje em dia, você vê, o que tem de hotel para abrir aqui no Brasil é coisa residual, coisa que já vinha construindo e tal. Sim. Eu não vejo ninguém indo para o mercado e falar, vou fazer um hotel. Exceções aqui e ali, é claro. Então, não podemos abandonar o que se aprendeu na pandemia, que eu consigo renegociar. Se o cara me cobrava 30, eu negocio por 27, eu vou lá e continuo apertando e todo mundo vai fazer negócio. Mas não afrouxem de novo só porque melhorou a ocupação, melhorou a diária. E a segunda eu já até sei qual que você vai falar, né? Subir a diária. Eu acho que você estava nessa live, Jeff. A gente fez uma live sobre pressão de custos e tal em 2020. Foi. Acho que deve estar. Eu não lembro que executivo ele falou assim, não, a gente descobriu que a gente consegue administrar um hotel econômico com 17 pessoas. Posso estar errando o número? Acho que foi o Patrick que falou. Acho que foi o Patrick que falou. Ele falou para mim, foi uma das matérias de maior audiência que a gente teve no ano, que a gente vai chegar ao break-even com certeza. de 25%. Eu tenho ocupação. Esse é o nosso meta, vamos chegar. Nessa época do Covid, eu mesmo tive uma operação que funcionava com 11 pessoas, 11 colaboradores. Mas a questão E entregava. Desculpe e o nível roubar. de satisfação e reputação era alto. É impressionante como a gente pode, né? Sim. Desculpe eu roubar a palavra de novo, mas a questão que você falou da brincadeira da diária média, a questão para mim é revenue management. Revenue management é uma ciência, existe tecnologia, existem softwares, existe gente treinada para isso. E quem pode prover isso são as redes hoteleiras, que têm esse poder. Então, hotéis têm que se juntar. Acabou-se o tempo do hotel independente conseguir, vai ficar pagando 25% de comissão para Booking e para as outras e não vai ter esses benefícios. Então, a questão do franchise ou uma administração, eu acho que é uma tendência que nessa questão do RM, lá fora se fala muito também já do outsourcing de RM, né? Clusters que prestam serviços de RM a várias marcas, vários hotéis independentes, isso é uma tendência. Você começa vendendo um quarto, já pagando 25% para o cara, agora vai buscar a margem. Onde você vai buscar a margem agora, né? Onde que você vai conseguir dar lucro? Não, então, outro dia eu estava num hotel, eu falei, mas qual que é a margem desse que ele está produzindo pra caramba? Eu falei, qual que é a margem? É 32%. Eu falei, não, esquece, vai lá e fala que é 25% no máximo, porque não dá. Como que você quer operar um hotel com uma diária e o cara bota 32%, né? Complicado. É difícil. Bom, para Vini. eu que sou um estudioso do setor e somos um veículo totalmente digital, ao contrário dos nossos concorrentes, é transformação digital. Acho que o processo começou, não pode parar. Envolve distribuição, envolve comercialização, envolve uma série de questões. Acho que sei que ainda está com pouco dinheiro para investir, mas não é custo, né? É investimento. Então, mas o que eu vejo, eu que tenho bastante tempo nessa área também, vejo toda a operação, tem barateado. O valor, existem soluções que você vai atrás, você consegue ter. Pode não ter o mundo ideal, aquela fórmula perfeita, mas você tem um meio termo que vai te ajudar a tomar decisões
ou prestar um serviço muito melhor do que você vinha fazendo hoje com O tecnologia. conceito de inovação é ganho de escala e custos menores. Então, assim, não tem jeito, ele vai trazer para você. Por isso que não é um custo, é um investimento. Exatamente, concordo. Eu vou dar uma dica que é um aprendizado que tem a ver com a minha área, né, que é recursos humanos, talento e cultura, que é sobre as pessoas, né? Invista nas pessoas. Né? Se você não vai ter 30, vai ter 15, que esses 15 sejam melhor do que a média dos 30 que você tinha, né? E especialmente, eu diria, no nosso caso de rede, nas lideranças, né? Cuide bem dos seus líderes, porque eles cuidarão bem do seu negócio. Essa é uma frase que existe já há muito tempo, mas assim, escolha bem, prepare bem e dê desafio. E eu, como escola, tenho visto esta dificuldade no métier, as pessoas procurando, né, formas de gerir melhor as suas equipes para tirar mais, ter mais eficiência. Que as pessoas podem fazer, muitas vezes elas fazem a diferença. Por exemplo, pega um hotel que está muito cansado, com um hard dele. Se não tiver alguma coisa excepcional nas pessoas, satisfação vai lá para baixo. Esse é um exemplo clássico em termos de produto, CAPEX, como é que você trabalha as pessoas, etc. e tal. Mas eu diria que isso responde também à questão da inovação que a gente precisa, né? A inovação também vai vir do terreno, vai vir do campo. Muitas das coisas, e não é só a inovação contínua, às vezes algumas disrupções vão vir de lá, né? De lá a gente também pode pegar, a gente faz assimilação também de outros segmentos, de como é que a gente pode otimizar o uso de espaço, mas também vem da equipe. Uma outra ideia pode vir da equipe também, né? É a equipe que sabe, por exemplo, quem são os negócios próximos. É a equipe que sabe que pode, na lavanderia que recebe tantos clientes, fazer um acordo para o cara, mandar o cara tomar, porque se não tomar café da manhã lá, etc. e tal. Ou seja, de gerar negócio, e acho que tem uma questão que sales-minded, né? As pessoas descobrirem que todas elas têm que contribuir também para o volume. Ele não achar que o negócio dele Sim. Ele tem que saber qual é o item que tem mais margem no cardápio, caramba. Ele tem que saber como é que ele oferece, ele tem que saber o que elas têm que ser recompensadas nesse sentido também. Perfeito. Eu queria só fazer um jabazinho rápido aqui, falando sobre liderança, que a gente fez uma série de reportagens sobre burnout, uma síndrome nova no mercado, etc. E nas redes sociais teve uma repercussão grande, com muita gente falando assim, não, vocês falam disso e tal, dá o exemplo da rede, o que ela vem fazendo, mas se o líder não mudar, não adianta. Eu falei, calma, que a última matéria é sobre liderança, a gente vai falar sobre isso, obviamente. Mas é o gap hoje, os líderes não estão sabendo lidar, é diferente do burnout, né, que é um tema à parte. Mas os líderes tiveram uma dificuldade nessa conversão de modelo maior do que às vezes um próprio funcionário, inclusive de reconhecer as novas atribuições que ele tem, as novas responsabilidades. Seja um gerente geral, um assistente de área. Pós-pandemia. Pandemia e pós-pandemia também. Porque ele está achando que vai voltar tudo ao normal. Sim. E não vai voltar tudo ao normal. E o que surprise. E o que a gente ouviu assim das fontes, e que eu concordo totalmente, né? Para a liderança, passa muito por autoconhecimento e ele ter desenvolvimento constante na carreira dele. Né? Ele não pode se achar que o que ele fez lá atrás vai funcionar o resto da vida. Perfeito. Entendeu? É isso mesmo. Eu achei muito interessante e eu procuro aplicar na minha carreira também. Não posso ficar parado. A grande questão é be the change. Seja parte da mudança. Não espere por ela. É isso, sem dúvida. Lu? Bom, assim, de aprendizados, né? Como consultora prestando serviços aí para diversos hotéis, enfim, no Brasil todo, para quem contrata, o que eu diria que a pandemia trouxe muitas mudanças para a gente e um novo olhar. Né? A gente teve uma invasão de pessoas, como a gente falou aqui no início, que foram para outros segmentos, descobriram os finais de semana, a qualidade de vida, enfim, né? Outras remunerações também. Eu acho que os empregadores eles têm que saber olhar para fora da caixa, né? Que outros setores têm pessoas incríveis que podem trazer aprendizados incríveis para nós, né? Então essa é uma dica importante. A questão do empowerment
ela faz toda a diferença também, porque o cliente quer, no final das contas, não é perfeição. O nosso cliente, o nosso hóspede, ele quer um problema solucionado através de uma boa experiência. E como é que um profissional ele consegue gerar isso se ele não tem mínimo de autonomia? Então, esses são 2 pontos, né, para quem contrata. E para quem quer ingressar no ramo hoteleiro, o que eu tenho percebido? Além de você ter, obviamente, a vontade de, né, e quer, por exemplo, crescer, virar um gerente geral, diretor, ou o que for, eu diria que a pessoa teria que diversificar um pouco a sua carreira. Eu percebo cada vez mais os hotéis querendo, por exemplo, para a gerência geral, pessoas que não vieram somente de hospedagem, que vieram também de alimentos e bebidas, o que eu vejo muitos profissionais com receio de ser, porque obviamente é um setor muito mais sensível e demanda muito mais. Então, para quem quer ingressar na área, acho que passar por A&B e vendas, eu acho que é um must, assim, qualquer gerente geral, tá? E em relação a soft skills, o que eu diria, trabalhe muito a sua resiliência. Pós-pandemia, o que a gente vê é a necessidade de ter gerentes gerais que aguentem o tranco de um novo momento, né? Então, acho que a resiliência é super importante. E como eu falei anteriormente, criatividade e estar muito focado na estratégia do negócio. Então, essa é a minha dica para os profissionais. Alegria agradecer ao Ricardo Mader também pela presença. Acho que foi um puta bate-papo. Passamos aqui 1h e... Passou rápido. 10, super rápido. Falaríamos aqui 1 hora tranquilamente. Né? Conseguimos, acho que, abordar todos os temas. Né? Acho que foi bem ilustrativo para quem ouvir. E é óbvio que isso vai abrir outras frentes, outras oportunidades para vocês estarem aqui falando um pouquinho mais do nosso podcast sobre outros temas ou temas mais específicos. Né? Acho que esse queria voltar aos temas principais de 2022, né? Quais são os aprendizados, pessoas, o que está mudando, o que vem de tendência, acho que a gente conseguiu cumprir. Então, queria agradecer a todos, obrigado mesmo. Mader, Vini, Lu, né? Obrigada e pela Fernando oportunidade. Viriato. Foi super bacana. Obrigado. Até a próxima. Voltaremos.